todos, sejam muito bem-vindos. Nós gostaríamos de lhes agradecer pelo seu tempo. Nós sabemos que para este tipo de seminário é online, todos interrompem um pouco suas atividades e queremos agradecer pela sua participação. Hoje, o nosso convidado é novamente o nosso companheiro, Dr. Carlos Campabadal, que vai falar sobre fumigação e controle químico para o trigo. Nós sabemos que será uma sessão muito interessante para todos de qualquer área, porque nós, se cuidarmos da matéria-prima, nós ficamos seguros de que isso não vai interferir nos outros processos. Carlos, passo a palavra agora a você. Um ponto importante antes de iniciarmos é que, por favor, mantenham seus microfones mutados até o final da apresentação. Depois disso, podem abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente ao professor. E também podem nos enviar suas perguntas pelo chat. Eu e o Carlos também vamos já analisando para que sejam respondidas ao final. Agora sim, Dr. Carlos, muito obrigado por estar conosco. Bem-vindo também e muito obrigado por tudo. Muito obrigado e espero que gostem da apresentação. Hola a todos, mi Olá a nombre es todos, Carlos sou Campabadal, Carlos Campabadal, trabajo en el Programa Internacional trabalho no Programa de Grano Internacional del de Kansas Grãos da y como Universidade do Estado do profesorado del Kansas. Departamento de Faço Ciencia e parte Industria do del Grano, corpo el cual docente es do el único Departamento de programa Ciência e en los Indústria Estados dos Unidos el Grãos, cual que é o único programa nos otorga Estados Unidos que universitarios en oferece o trigo título y panificación universitário y también en el em área de moagem, trigo e alimentos. panificação Mi e também función na eh, manufatura de o mi alimentos. trabajo principal es como No especialista Instituto, en meu trabalho almacenamiento de principal granos, é como materia prima, especialista na y parte de también armazenamento de trabajo grãos, responsable matérias-primas de e operación também en todo lo que es com nutrición relação à animal. operação ligada à manufatura de En la alimentos siguiente para presentación animais, la nutrição idea animal. es darles Na un poco de apresentação, información a ideia é lhes sobre oferecer lo um pouco que de es la informação fumigación relacionada y a en tudo general o que sobre é el control fumigação químico e, de de las modo geral, pragas sobre o que é o y cuando controle se refiere químico al das manejo del pragas trigo. quando nós estamos falando do manejo do Los trigo. temas que vamos Os a ver a assuntos, continuación es então, que nós la veremos información que hay que tratam tener en de consideración, lo más informações importante sobre o que sobre el devemos levar manejo em de los conta, do que é insectos para poder importante controlarlos y sobre o prevenirlos. manejo de Luego insetos vamos a para ver los poder diferentes tipos controlar de e aplicaciones prevenir. químicas Também de control de plagas. falaremos das diferentes Luego vamos a ver aplicações químicas para o plaguicidas controle das específicos pragas y e insecticidas. depois também Luego tratar de la inseticidas fumigación como tema específicos, principal depois de a la presentación. fumigação como Y tema finalizamos hablando un principal poco da sobre lo que es el apresentação e tratamiento vamos térmico finalizar falando um otra pouco sobre o herramienta que hay tratamento para térmico, poder outra reducir ferramenta el índice disponível para se de reduzir a los população de insectos insetos quando en temos uma nuestros silos y infestação nuestros nos nossos territorios. silos e nos nossos Bueno, moinhos. para empezar, Para esta es começar, lo que ustedes ven aquí aqui es una nós temos neste representación slide uma de silos representação metálicos em silo donde de almacenamos metal, trigo, onde los nós cuales armazenamos o son trigo, factores que e nos vejam pueden que são afectar todos os durante el fatores que almacenamiento. podem Esto se aplica afetar para o todos los granos armazenamento. y en Isso se general aplica para se qualquer aplica grão para e, de modo todo geral, igual para cuando também almacenamos é grano en otras quase que estructuras como igual silos quando concretos, armazenamos o grão em outras casas a granel estruturas, y como silos ciertos concretos, materiales armazéns ou como até quando industrial. Como vemos en armazenamos el em fondo, sacos. Como temos tenemos aqui no fundo, los insectos, vejam que las nós temos plagas, os como ya lo insetos ou as mencionó antes, pragas, los e pájaros, também como aqui los temos que lácteos falar que nos que são causan também algunas roedores e pérdidas pássaros, de que nos inventario, causam como problemas de también el perda de contaminamiento inventário, porque cruzado eles por los comem organismos que os tenemos en el grãos e também cuerpo. pela Y contaminação vamos a cruzada pelos enfocarnos agentes más en patogênicos la que estão parte de presentes lo no que son corpo los desses insectos. animais. Mas vamos nos Cuando concentrar nos miramos ya insetos. aquí en la Quando nós parte falamos a do través de la trigo cadena de valor, e pensamos na vemos sua que cadeia de valor, su ciclo de ou que calidad também podemos vemos falar como que ciclo de realmente en qualidade, el campo, vemos que é en la verdade no finca, campo, na en la transporte, propriedade, durante o que es un transporte, trigo importado a seja su um trigo país, en su país, en importado otros países, ao seu país ou para produzido tener no un próprio mayor país.
em qualquer ponto de toda essa movimentação de grãos, desde que ele sai do campo até que o trigo chega ao seu moinho, até o armazém, até o processamento, até o produto final, e aqui eu coloquei um pão. Vejam que em qualquer ponto dessa cadeia, a qualidade pode ser comprometida pela infestação de insetos, que podem estar presentes em qualquer ponto dessa cadeia de valor. Daí a importância do foco nessa área para que a gente possa preveni-los, principalmente onde teremos mais controle, que são nossas instalações, e reduzir a população se tivermos uma infestação. Agora, de forma mais detalhada sobre os insetos, algumas considerações que devem estar muito claras para que a gente possa entender e depois prevenir a sua presença ou reduzir e também conhecer as infestações. O crescimento ótimo se dá entre os 28, 25 até 32 graus Celsius, principalmente quando a umidade relativa está acima de 65 a 70%, condições climáticas típicas do que temos na América Latina. De modo geral, a melhor maneira de preveni-los e erradicar a presença deles é por meio de estabelecimento de um programa de manejo integrado de pragas, o MIP, ou em inglês, como chamam EPM. Trata-se de uma série de passos que nós utilizamos para poder erradicá-los. E o primeiro passo é sempre monitorar todas essas populações em nossas estruturas, nos armazéns, identificar que tipo de pragas nós temos, para que assim possamos aplicar diferentes práticas ou estratégias. Assim, depois nós teremos uma última parte, ou uma quarta parte, que seria a análise se as nossas medidas foram efetivas e depois a avaliação. Claro que no programa de manejo integrado de pragas, nós sempre falamos que utilizamos produtos químicos como inseticidas e, acima de tudo, a fumigação como último recurso para evitar a presença de insetos. Também reforçamos aqui um pouco a importância de entender como se comportam usando armadilhas, monitoramento, para que a gente possa entender o comportamento desses insetos. Aqui uma tabela mais expandida, falando então das temperaturas ótimas. E vejam que o inseto, de modo geral, tem um comportamento muito parecido com a dos seres humanos. Nós também nos sentimos mais confortáveis entre 25 a 32 graus. É quando então nós comemos mais, quando essa população aumenta. E aí essas temperaturas sobem, eles não ficam mais com essa comodidade e podem morrer, e também quando a temperatura cai muito, a ponto de congelar. E nós precisamos monitorar e identificar que tipo de insetos nós temos, porque isso nos permite ajudar a melhor definir as práticas ou estratégias que devemos usar para controlá-los. Nós temos três tipos de insetos que costumam estar presentes nos grãos: ataques internos ou pestes que nós chamamos de primárias, ou pragas primárias, que são os gorgulhos. Em muitos países, dá-se o nome de gorgulho a todos os insetos, o que pode causar confusão, mas estamos falando aqui principalmente da família Citophilus, que vejam que tem essa tromba que podem ver nas fotos. Estes insetos com esta tromba têm a habilidade, a capacidade de perfurar os grãos, entrar e comer parte desse grão. E eu acredito que sejam os principais que mereçam nossa atenção, porque podem causar muito mais dano que outras espécies. Aqui um segundo tipo de insetos, que são aqueles responsáveis por ataques externos ou pragas secundárias. Aqui principalmente da família dos tribólios, que não têm essa tromba e se alimentam do grão quebrado, do pó do grão que chega com o grão aqui no trigo, não é? Ou até nas farinhas. Portanto, quando nós estamos armazenando o grão, e quanto mais limpo, menor a presença de possíveis insetos. O terceiro tipo de insetos são aqueles que se alimentam de fungos. Aqui nós temos os nomes científicos, porque eles não atacam o grão, mas comem ou sobrevivem por meio da alimentação dos fungos que estão presentes nos grãos. Portanto, se tomarmos uma amostra e observarmos a presença deste inseto, é provável que tenha uma infestação de fungo nos seus silos, dessa massa de grãos armazenada.
E se quiserem saber mais sobre as pragas e conseguir identificá-las, é importante citar que há muitas organizações que oferecem folhetos, pôsteres e outros materiais que tratam dos diferentes tipos de insetos. Inclusive, as empresas que vendem fumigantes oferecem isso. Também é importante esclarecer que nós podemos identificar os insetos a olho nu. Isso quando estão na fase adulta. Mas quando estão ainda em desenvolvimento, na fase de larva ou pupa, não é mais possível identificá-los a olho nu. Para isso, nós precisamos então de um microscópio ou de uma lupa para que, para que não haja confusão. O indivíduo que vai identificar esse inseto tem que ter não só bons olhos, mas também conhecimento para saber qual é o tipo de infestação. Muitas vezes não vemos os insetos adultos, mas pode haver infestação dos ovos ou da larva das pupas. Geralmente, um ovo dura de 2 a 3 semanas, dependendo das condições climáticas de temperatura e umidade relativas, e depois antes de se tornarem um adulto. Por isso é importante considerar e termos armadilhas, diferentes tipos de armadilhas em todas as suas instalações, no seu moinho, para que a gente possa não só prendê-los, mas também quantificar, porque nós precisamos avaliar o quanto essa população cresce e evitar uma infestação. Também é importante ter um critério do que é um grão infestado. Nos Estados Unidos, o Escritório Federal de Grãos, que é responsável por quantificar e classificar a qualidade e a qualidade do grão, diz que numa amostra de nível doméstico, mais ou menos 1 quilo, se tivermos mais de 2 insetos adultos, que essa amostra será classificada como infestada. Ou quando temos um inseto adulto que atacou o grão, mais 5 que não são. Então, aqui, moscas ou outros insetos que não atacam o grão. Ou 10 insetos que não atacam o grão presentes. Aí se considera uma amostra infestada. E daí nós temos que usar o critério de como vamos controlar e o que vai acontecer com isso. Continuando com esta apresentação, agora vamos falar sobre o seguinte assunto: diferentes tipos de aplicações químicas que nós temos para controle de pragas. Há outras estratégias que não serão citadas aqui, porque nós já discutimos em outras apresentações. Mas aqui é importante que, quando falamos de aplicação química, temos diferentes tipos. Nós elas são usadas para evitar a presença de insetos porque liberam uma espécie de resíduo. Aqui nós temos, na sua grande maioria, inseticidas, e alguns desses são os aerossóis ou spray, que vão então promover uma névoa que vai ficar em cima do armazém, dentro do armazém, fazendo com que se reduza a população. E, claro, quando nós já temos uma infestação, a única forma de poder controlar e reduzir essa infestação é por meio da fumigação. E para a aplicação de fumigantes, agentes de fumigação em grãos, nós temos apenas 3 tipos hoje disponíveis no mercado, na indústria: o brometo de metila, a fosfina ou o fosfeto de alumínio e também o nosso fluoreto de enxofre, que serão discutidos depois. Para falar um pouco sobre inseticidas, vamos agora recordar ou lembrar que não se usam para produzir infestações, mas sim para evitar que os insetos cheguem às nossas estruturas ou que cheguem ao nosso grão. E isso muitas vezes se aplica nas estruturas internas do armazém ou externas, e também podemos misturar ao grão. E quando isso acontece, nós chamamos de protetores de grão. Isso é muito importante, porque uma estratégia para que ela possa evitar, além de manter todas as instalações mais limpas possíveis, também é importante aplicar inseticida para que eles não cheguem até os grãos.
E também há alguns que matam poucos insetos e outros que são promotores de crescimento hormonal. O que eles fazem é alterar um pouco o metabolismo do inseto para que nós tenhamos a sua esterilização, ou seja, para que não consigam se reproduzir e com isso acabamos com a geração de insetos que está presente na nossa área. Isso até certo ponto. Quando falamos de inseticidas, é sempre importante seguirmos algumas práticas. A melhor maneira para que nós possamos aumentar a nossa eficiência de uso. É por isso que é importante manter as informações do inseticida, o que está no rótulo, utilizar os equipamentos de proteção individual e também usar a dose correta para a aplicação. E também revisar, lembrar que o inseto que estará ali presente e qual é o inseticida que estamos usando para que possamos efetivamente controlar. Algumas vezes apenas se assume que todos os inseticidas sirvam para todos os insetos e isso não é verdade. Quando nós temos uma espécie de um inseticida, que o inseto pode ser mais resistente ao inseticida dependendo das condições climáticas ou da área geográfica. Bom, agora vamos falar de protetores de grão. São inseticidas que podem ser mistos ao grão e podem ser líquidos ou sólidos. Muitas vezes essa mistura é feita no grão, quando está acontecendo o enchimento dos grãos ou depois como uma capa protetora e podemos também deixar na parte inferior do armazém para que os insetos não entrem. E temos que também considerar alguns pontos. Sempre se diz que aplicar apenas uma vez no grão, nós sabemos que há uma proteção de longo prazo, mas é importante saber que há uma perda da sua atividade conforme o tempo vai passando, de acordo com as condições climáticas. E se o grão estiver infestado, é importante primeiro erradicar essa população por meio da fumigação e depois aplicar o protetor para que eles não voltem. Eles não deixam nenhum odor, são estáveis, não deixam resíduo ao contrário dos fumigantes, mas é importante que saibam que há insetos que podem desenvolver resistência e não nem todos os protetores de grão, a mesma coisa para os inseticidas, servem para todas as espécies de insetos. Aqui nós temos alguns exemplos dos componentes e ingredientes ativos, como a deltametrina, a bioresmetrina, metoprenos, terra de diatomácea, e vejam aqui nesta outra tabela diferentes exemplos com a marca. E aqui eu não estou vendendo nenhum produto, mas apenas mostrando os que estão disponíveis na América Latina, o ingrediente ativo, a dose por quilo de grão e também onde aplicá-lo, se é apenas um inseticida estrutural ou estrutural, mas que também pode ser misto aos grãos. E aqui grãos. Isso é muito importante. Por exemplo, o produto espinosad, que é um produto novo, com baixo teor de resíduos, aliás, ele é derivado de resíduos de um produto de fermentação e pode ser aplicado em todos os grãos. Agora, já o Everseed, não temos informações específicas, mas sabemos que é numa aplicação de superfície, ou seja, não se pode misturar ao grão. O deltametrina, que se pode aplicar no trigo, no milho, centeio e outros. Portanto, estas informações são disponibilizadas pelas casas que vendem esses produtos e explicam bem o que pode ser misto ou não. Já falando de outro tipo de inseticidas, que são os aerossóis sprays, que deixam então uma neve, que é um líquido atomizado que sai sob baixa pressão no armazém de tempos em tempos para criar uma capa de resíduo que proteja, que produza uma resistência para que os insetos não chegam. Então vejam que quanto menor o tamanho da partícula desse líquido, melhor e mais eficiente o produto. Os aerossóis são parecidos com os sprays, que são líquidos e que são dispersos na forma de gás e não penetram no grão. Isso é importante, ou seja, eles não passam por uma embalagem e também mesmo que tenham uma estrutura de madeira. Aqui nós temos um exemplo do que são esses aerossóis que vão causar essa névoa e matam apenas os insetos que estão expostos. Alguns podem se esconder e, claro, aí não conseguimos controlá-los.
Muito bem, falamos dos inseticidas, agora vamos falar sobre a fumigação. Os agentes de fumigação num programa integrado, no manejo integrado de pragas, como já falei, é usado para controlar e reduzir uma infestação de insetos. Esses agentes, de modo geral, para qualquer produto agrícola, são produtos químicos aplicados na forma de gás que são tóxicos para os insetos. Eles têm a capacidade, diferentemente dos inseticidas, de entrar um pouquinho no grão, mas na verdade deixam muito pouco resíduo. E claro, quando nós então aplicamos os comprimidos ou pellets para que depois eles se desfaçam na forma de gás, eles deixam um pouco de resíduo sem efeito tóxico. Mas, como todo mineral, nós podemos dizer então que eles precisam ficar ali para que possam atuar. E eles reduzem a população, mas é muito difícil chegar a um 100% total de chegar a todos os insetos mortos. Sempre teremos um aqui, outro ali, mas são bastante efetivos. Com os agentes de fumigação, é importante para que sejam efetivos sempre aplicarmos quando a temperatura ambiental está acima de 4 graus Celsius. Assim, os gases se movimentam de uma concentração alta a uma mais baixa, e isso é muito importante. A dose de quantos comprimidos ou quantos pellets serão aplicados em uma fumigação é baseado no volume da estrutura, não na quantidade. Por exemplo, se temos um silo de 1.000 toneladas e depois temos 5.000 toneladas de grãos, teremos que calcular pellets para fumigar 1.000 toneladas. É o volume e não a quantidade, porque o gás precisa se dispersar em toda a estrutura para poder matar todos os insetos que estão, então, escondidos em todas as fissuras e em todas as frestas. Também temos que considerar na concentração. Isso vai depender do fumigante e é importante que a gente tenha uma concentração que chegue àquela estrutura para que se possa erradicar todos os insetos presentes. E sempre que se aplica um agente de fumigação, é fundamental, como requisito, vedar toda a estrutura. Por quê? Em primeiro lugar, porque todos os fumigantes são tóxicos. Então, a gente não quer que esse gás saia da estrutura e entre em contato com outros animais, com seres humanos, os trabalhadores. Dois, para que não se perca concentração, porque sem a concentração adequada, os insetos podem sobreviver, o que já foi comprovado pela ciência e projetos de pesquisa. E também porque os insetos desenvolvem resistência, principalmente à fofina. E também para que eles não escapem, porque se os insetos escaparem, eles não vão morrer. Portanto, nós precisamos considerar vedar também a estrutura para que a gente possa prendê-los, seja lá que estrutura estejamos usando, certo? Seja dentro de um barco, de um caminhão, enfim. Quando falamos sobre a concentração, ou seja, a toxicidade dos fumigantes, obviamente, isso é um fator determinante, certo? E essa concentração, quanto colocar em partes por milhão ou em miligramas por litro, dependerá da temperatura específica do grão naquele momento. Vejamos um pouco disso. Por quanto tempo vamos expor o grão? O estágio, ou etapa da vida dos insetos, quanto mais adulto o inseto for, mais vai respirar, mais vai inalar o gás e morrerá. A espécie do inseto, algumas espécies são consideradas mais resistentes do que outras. E como mencionei, a temperatura do grão é crítica, é realmente crítica. Aqui vemos a dose de aplicação. É uma ideia geral de um manual de aplicação de uma fosfotoxina, na verdade uma fosfina, de nenhuma marca em particular. Esse é um manual onde podemos ver mais ou menos quantos pellets ou comprimidos devemos colocar por volume, dependendo do tipo de estrutura, se é um silo vertical, um navio, um armazém plano, qualquer estrutura. Quantas pastilhas, comprimidos ou pellets, a faixa do que você pode colocar com base em um determinado volume. Aqui a informação está em uma tabela que eu coloquei aqui também. Colocamos aqui o tempo de exposição
a esse fumigante fosfina, especificamente dependendo da temperatura do grão. Portanto, como podem ver, quanto mais frio estiver o grão, mais tempo o fumigante tem que ser usado. Portanto, é claro que nem tudo deverá ter sempre a mesma duração. Devemos deixá-lo por um tempo específico, dependendo da temperatura média, para termos certeza de que todos os insetos irão morrer. Claro, quando temos temperaturas de mais de 20 graus, com 2 dias em pellets ou comprimidos, podemos fazê-los. Mas, quando mais frio estiver, mais tempo terá que ficar. E nunca, conforme mencionei, pulverizar quando a temperatura for inferior a 4 ou 5 graus Celsius, porque as pastilhas demoram mais para se dissolver. Nem fumigar a fosfina quando estiver muito úmido ou chovendo, pois ela tem a característica de pegar fogo quando está em contato com muita umidade ou água. O que também é importante? Bem, quando forem fazer uma fumigação, certifique-se que o produto que irão fumigar pode ser usado com o fumigante, certo? Evidentemente, aqui podemos ver que a maioria dos grãos, nesse caso, podem ser fumigados com fosfina. Ou seja, a fosfina pode ser usada nesses grãos. Isso está no mesmo manual da DTH-DGESH. E também é importante checar se o inseto que vamos erradicar está na lista de insetos que podem ser mortos com o fumigante. Essa é uma prática que nos permite buscar eficiência, eficácia na aplicação do fumigante, porque o fumigante custa dinheiro, pode atrasar o uso do grão e pode ser tóxico se não for bem manuseado. É por isso que é importante fazer isso da melhor maneira possível. Já falamos um pouco sobre como aplicar o fumigante. Há praticamente duas maneiras. Uma delas é mecânica, usando um dispensador mecânico, como que vemos aqui. O que ele faz é adicionar os pellets em função do fluxo dos grãos, de quantos grãos estão passando por uma esteira transportadora ou uma rosca transportadora, ou manualmente, despejando os pellets quando um silo está sendo enchido ou colocando-os no fundo do silo, em camadas, no fundo, no meio, na parte superior do silo. Há maneiras diferentes e cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Eu não sou a favor de fazê-lo manualmente, colocando uma pessoa em um silo, porque é tóxico. E se você não tiver equipamento de proteção individual, pode causar problemas. Bem, já falamos um pouco sobre aplicações, agora nos concentraremos principalmente nos fumigantes. A maioria dos exemplos de que eu estava falando é com a fosfina. A fosfina é o principal fumigante que temos no mercado. Sabe-se que ela penetra um pouco no grão, mesmo que seja granel ou ensacado. O nível máximo a que animais ou humanos podem ser expostos é de 0,3 partes por milhão. A fosfina pode ser corrosiva para estruturas metálicas contendo cobre, ouro, algumas ligas, especialmente equipamentos elétricos ou eletrônicos. A fosfina tem a característica de que você tem que fazer a concentração correta com comprimidos e pellets para um tempo de exposição específico. Você não pode colocar mais pellets do que a quantidade certa para reduzir o tempo de aplicação. Algumas pessoas fazem isso, mas não funciona com a fosfina. A quantidade recomendada da fosfina deve ser aplicada de acordo com o tempo, pois demora para se dissolver e depois circular através de toda a massa de grão. Sabe-se que ela deixa um mínimo de resíduos, é aquele pó cinzento, um mineral do qual lhes falei, que é usado para aglutinar um pouco as pastilhas ou pellets. Ela pode ser aplicada a partir do exterior da estrutura. Pellets e pastilhas podem ser adicionadas à estrutura ou ao silo através de mangueiras ou tubos e, como eu disse, é inflamável em contato com a água e umidade. Pode ser aplicado em todos os tipos de estruturas, vagões de trem, porões de navio, silos metálicos, silos de concreto, pode ser aplicado em sacos cobertos com lona. Para resumir, é o fumigante mais fácil de aplicar. Há outro fumigante bem conhecido, o brometo de metila. Infelizmente, desde 2005, ele foi proibido em muitas partes do mundo, porque causa danos à atmosfera, pois seu uso ataca a camada de ozônio. Isso levou as Nações Unidas a proibir seu uso a partir de 2005.
Agora, ele só pode ser usado em algumas exceções e na quarentena de certos produtos. O nível máximo a que os seres humanos podem ser expostos é 5 partes por milhão. O brometo de metila pode danificar materiais específicos, pode ser usado em altas concentrações e por curtos períodos de tempo. Por isso, ele é o preferido. E se corrige o orador, ele pode ser aplicado a partir da parte interna da estrutura. Não é como a fosfina, que pode ser fumigada de fora. É preciso colocá-lo especificamente dentro da estrutura, o que torna um pouco mais difícil de manusear. Hoje existe um fumigante chamado fluoreto de enxofre, um produto comercial que surgiu há alguns anos sob a marca Profume. Era muito usado em nozes e frutas, mas nunca em grãos. Foram feitos muitas pesquisas para que ele substituísse o brometo de metila. Ele não danifica a camada de ozônio, mas tem características muito semelhantes à do brometo de metila. É utilizado contra todos os insetos na fase adulta, não é corrosivo, é inodoro e pode ser aplicado do exterior através de cilindros e mangueiras em moinhos ou silos de armazenamento. Bem, quando forem fumigar, o mais provável é que seja com fosfina. No geral, vocês têm que elaborar um plano por escrito. Menciono isto não para que vocês estejam alinhados com qualquer regulamento que tenham que cumprir, mas, mais do que qualquer outra coisa, para ajudá-los a se organizar, para evitar qualquer problema de envenenamento ou danos decorrentes do uso de fumigante e que isso seja feito de forma mais eficaz para reduzir a população de insetos que está infestando suas estruturas. Portanto, é um plano de gestão ou de manejo que nos ajuda a planejar o dia em que não podemos usá-lo no grão. É importante que conheçamos a estrutura que vamos fumigar, certo? E por isso que temos que vedá-la da melhor maneira possível para evitar vazamentos do gás. E, obviamente, devemos seguir todas as instruções de saúde e segurança contidas no manual do fumigante. O que mais é importante? Bem, o plano de fumigação deve incluir um plano de ação no caso de uma emergência, a quem chamar, o que fazer, quem é o responsável, quem autorizou a fumigação e por que ela está sendo feita. Assim que surja, ou quando surja um problema, ele poderá ser solucionado o mais rápido possível, sem causar confusão ou atrasos que possam causar envenenamentos ou outros problemas no moinho. Ou outra instalação. O que mais há? Bem, é muito importante afixar cartazes de segurança, etc., para que as pessoas saibam quando um silo está sendo fumigado. Ele deve ser bloqueado e rotulado para que ninguém possa remover o grão, certo? Porque muitas vezes não importa quanta sinalização for colocada, se as pessoas, os operários da fábrica, não souberem, eles podem ligar o equipamento e retirar o grão. Isso pode causar um grande problema de circulação do gás no resto da estrutura. Portanto, é sempre importante que todos esses cartazes informem quando a fumigação começou, quando terminou e quem é o responsável. E, quando forem fazer uma fumigação, o plano deve incluir todo o equipamento de proteção individual. Como é esse equipamento, quem tem que usá-lo, obviamente, essas pessoas têm que ser treinadas sobre como utilizá-lo. Como eu disse, a níveis máximos de concentração e exposição ao gás. Portanto, é importante ter, por exemplo, máscaras com tanque de oxigênio que cubram toda a face. As máscaras N95 ou P100 não funcionam para nós. Elas têm que ser como as da imagem aqui. Vocês têm que evitar entrar no local. Mas se tiverem que entrar por qualquer motivo, precisam estar preparados. E por isso que temos todo o equipamento de monitoramento, de concentração, os fumigoscópios, como muitas pessoas os chamam, que é o coletar a amostra do ar, nos dizem qual é a concentração do gás. Isso nos ajuda a saber se o ambiente ao redor do silo ou estrutura onde estamos fumigando é tóxico e, ao mesmo tempo, saber se atingimos a concentração correta. O que mais é importante? Bem,
todo o procedimento de vedação para evitar vazamentos, como veio mencionando. A lona plástica de polietileno é uma das mais eficientes, mas tem que ter pelo menos 4 milímetros de espessura. Há também espumas vedantes para aqueles cantos mais difíceis de vedar, borracha, fita adesiva, e sempre fazer um procedimento de verificação de vedação. A título de exemplo, temos a foto de um ventilador de silo, onde eu fui verificar a fumigação. O ventilador não estava vedado e, como podem ver, vários insetos tinham saído, tribolhos. O que resultou disso? Bem, antes de mais nada, os insetos estavam saindo. Quando a pulverização acabasse, o que vocês acham que ia acontecer? Obviamente, eles iriam comer o grão novamente. Portanto, não estávamos fumigando de forma eficaz. O importante é selar bem o silo para que os insetos não saiam, a concentração seja mantida e não seja tóxica para as pessoas ao redor. E isso é importante, não é? Ter todo o procedimento de vedação e teste da melhor maneira possível. E quando fumigarmos, devemos ter uma boa compreensão de como é a estrutura. Não são apenas os ventiladores que têm esses vazamentos potenciais. É todo o espaço aberto entre o teto e as paredes, as aberturas do silo e os tubos de descarga. É para lá que o gás pode ir e fugir. Assim, de certa forma, também podem vedar isso. Se possível, colocar uma espécie de comporta para que o gás não escape através dos diferentes equipamentos de manuseio e não percamos toda a concentração. O que mais é importante, um plano de manejo de fumigação deve incluir todas as ações que fazemos, ou seja, documentar todas as atividades e as concentrações, se forem medidas. Dessa forma, podemos garantir que estamos tendo uma fumigação eficaz. E assim, se houver um problema, saberemos disso, não para culpar alguém, mas para saber o que foi feito de errado e consertar o problema. Lembre-se que todas as ações de boas práticas de fabricação e muitas certificações exigem todo esse tipo de documentação que nos garantem que alguma coisa foi feita, certo? Porque não importa o quanto seja feito, se não for documentado, não podemos provar que foi feito, especialmente com a fumigação. Uma vez terminado, o gás se dissipa e não sobra nenhum resíduo para proteger o grão. Portanto, não sabemos realmente se isso foi feito ou não. Isso é importante. Bem, seguindo em frente, agora vamos passar para a recirculação da fosfina. Gosto de mencionar isso porque é uma forma de melhorar a eficácia da toxicidade do fumigante, porque melhoramos a exposição do grão ao gás. E para isso, basta colocar uma pequena bomba, como as que vemos aqui, de baixa capacidade, menos de 0,002 toneladas por metro cúbico de ar por minuto, que movimenta o ar através de um tubo de PVC e nos ajuda a recircular para cima e para baixo. Isso ajuda a fazer o gás, a fosfina circular, porque ela é um pouco mais pesada do que o ar. Sendo, então, um pouquinho mais pesada que o ar, a fosfina, ela não desce muito, na verdade. Se forem colocados comprimidos ou peles em cima, calcula-se que não descerá mais de 9 metros. E se o silo for mais alto, é claro, sempre podem ser colocados as peles por baixo para que o gás suba. Muitas vezes não há uma boa distribuição, portanto, na recirculação da fosfina, o ar forçado nos ajuda a mover a fosfina de forma mais eficaz. E tendo uma saída, podemos conectar um fumigoscópio, um medidor, para conhecer bem a concentração. Aqui vemos alguns exemplos da recirculação da fosfina em armazéns planos, onde vemos esse tubo de PVC e a bomba de recirculação, ou em silo de concreto, e vemos as saídas, as entradas do silo, onde o gás está sendo movimentado na parte inferior. E, finalmente, já concluindo, o último tema da apresentação de hoje é o tratamento térmico. Este não é um tratamento químico, como os inseticidas ou fumigantes, mas um alternativo. Sabemos que quando a temperatura interna da estrutura onde temos o grão, ou que queremos manter livre de insetos, estiver entre 50 e 60 graus, os insetos morrem. Portanto, o tratamento térmico é muito eficaz, desde que o silo esteja vazio.
Se forem tratar termicamente o moinho de trigo para erradicar todas as pragas que ele possa ter, o procedimento é sempre elevar a temperatura até 55, 60 graus, ou a 50 graus até, e mantê-lo assim por 24 horas. Isso faz com que os insetos saiam das frestas de seus esconderijos e morram por causa do calor. Naturalmente, tudo isso requer uma logística operacional na qual tratamos todos os dutos e ventiladores por onde o ar quente circula. Para aquecê-lo, existem diversos tipos de equipamentos: aquecedores a gás, aquecedores elétricos ou aquecedores a vapor. Qual deles é mais eficiente? Dependerá muito do custo do combustível e do que vocês têm disponível em suas áreas. Aqui podemos ver um pouco dos testes de tratamento térmico em silos vazios que fizemos no passado. Então, silos vazios. Não é bom ter grãos lá dentro porque eles podem ser danificados. Não que a coisa vai explodir, mas podem queimar e danificar os grãos. Portanto, temos que limpar o silo da melhor maneira possível, aplicar o tratamento térmico e, dessa maneira, matamos todos os insetos e evitamos fumigar a estrutura com um fumigante como a fosfina ou qualquer outro. Isso nos ajuda ainda mais a circular o calor pelo piso e dutos do silo para erradicar quaisquer insetos escondidos. Esta é outra alternativa que vocês têm. E isso realmente conclui minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Aqui podem ver meu e-mail, campa@ksu.edu, ou meu telefone. Podem me ligar ou me escreverem pelo WhatsApp, caso tenham alguma dúvida. Muito obrigado pela atenção e, se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Obrigado. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Muito obrigado, Carlos, pela sua apresentação. Muito interessante. A todos les fue de gran ayuda. Tenho certeza que será muito útil para todos e eu gostaria apenas de fazer alguns destaques antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Gostei muito de uma frase que você disse sobre que o tratamento químico e também que devem ser a última medida, que nós temos que primeiro pensar na limpeza, manter bem limpas as instalações. Isso é muito importante e muito melhor que o tratamento químico. Portanto, é o nosso manejo. Eu gostei muito dessa frase. As perguntas, vi que não há nenhuma consulta. Gostaria de passar as perguntas. Não recebemos nenhuma pergunta por escrito, mas vou passar então a palavra àqueles que têm a mão erguida. E, Jocelyn, por favor, muito obrigado pela sua participação. Pode fazer a sua pergunta. Olá, consegue me escutar? Sim, perfeitamente. Muito bom. Bem, bom dia a todos. Bem, escutei falar sobre a fosfina e outros fumigantes. Eu gostaria de saber também se ela consegue destruir os ovos dos insetos. Eu ouvi dizer que sim. A minha outra pergunta é um outro assunto que me interessou, é o tratamento térmico, ou seja, matar os insetos usando calor. Perfeitamente. Bom dia, Jocelyn, excelentes perguntas. Vou responder a primeira. Com relação à fofina, todos os estudos que já foram realizados por diferentes empresas até que fornecem fofina, que fabricam, na verdade, eles colocam na etiqueta que matam os ovos. Os estudos também dizem que sim, a fofina penetra até certo ponto nos ovos. Agora, há um problema, é que depende muito de onde estão os ovos. Porque quando nós falamos de insetos primários ou de ataque interno, ou seja, quando o ovo é posto dentro do grão. Então, se não houver um orifício pelo qual o fumigante chega até esse ovo, não vai funcionar, porque ele não vai entrar em contato. Agora, os ovos que estão fora de insetos chamados secundários, ou que estejam nas partes externas dos grãos, aí sim, como nos tribólium, aí sim,
Muitas vezes, o que nós não temos é uma boa distribuição do gás, considerando toda a massa de grãos. E demora mais ou é mais difícil para que o gás penetre. Agora, a fofina sim tem essa capacidade de penetração. E com relação à sua segunda pergunta, na parte do tratamento térmico, como já disse, como já mostrei no slide, há vários sistemas que podem ser aplicados para que a gente possa aquecer o ar com alguma fonte de energia, normalmente por meio de um queimador de gás natural como o propano. Aí sim, nós também precisamos ter um ventilador, uma ventoinha que consiga empurrar isso. Não estamos falando de esterilização, nós chamamos isso de tratamento térmico. E os estudos que nós realizamos são aqueles onde nós atingimos de 55 a 65 graus Celsius e manter essa faixa de temperatura por pelo menos 24 horas para a gente garantir que essa mortalidade seja próxima de 100%. Agora, a estrutura precisa estar totalmente vazia de grãos e o mais limpo possível. Nós não queremos também que nós tenhamos depois contaminação por partículas. E também temos que lembrar que os insetos gostam de se esconder em qualquer fresta que eles encontrem. Agora, com o calor, eles têm a tendência a sair dos seus esconderijos. E também nós temos tratamento térmico aplicado em moinhos inteiros. Quando isso acontece, e nós já vimos isso em alguns moinhos dos Estados Unidos. O que é importante saber é que se vamos fazer o tratamento térmico, aí nós temos que considerar qual é o tipo de silo de armazém, porque há componentes da máquina, de máquinas ou controles que nós temos também que considerar que podem depois sofrer danos, por exemplo, correntes, algumas peças que podem se expandir e acabar se soltando, porque temos que considerar que todas as peças, toda a parte dos equipamentos estarão expostos. Tudo isso é importante. Mas vejam, não é o tratamento químico, é pelo calor, mas ainda assim há considerações que nós devemos considerar e que demandam um pouco mais de trabalho comparado a um gás como a fofina. Un solo comentario adicional a lo que Apenas decía en la um parte térmica. comentário Si com es relação posible aos moinhos. Se que houver algum inseto el fumigante, cualquier químico que se utilice, no ou llegue algum a las agente larvas que están dentro químico del, de fumigação que não grano, chegue, então, esas dentro do larvas que están grão. dentro del grano, Essas larvas que estão dentro do grão, recomiendo más que todo es que dentro del molino se tenga un porque é impactador importante que lo más dentro do compacto moinho a gente posible tenha um impactador, não é? para Para que a poder pulir el gente trigo, possa, porque algo esto que va a vá ayudar, polir o porque trigo, como porque estás isso vai hablando, es ajudar. importante el grano que Porque, está normalmente, quando a conectado gente faz o polimento, a pero más gente que não todo quebra o es grão. si ya hay un Mas golpeador anterior, se nós esto ayuda tivermos alguma mucho a que estrutura que ofereça que los mominos tienen un um puesto golpe específico anterior, normalmente. aí sim. Entonces, cualquier grano que se Portanto, parta, qualquer grão que seja normalmente está partido, vacío, porque esa larva que solamente está normalmente está vazio, porque a en larva medio, já con comeu agua y con quase oxígeno, toda a parte si lo vas a interna, a maior introducir hacia parte el dela. grano, vas a Aí tener nós esa podemos também fazer a sobreexposición. Entonces, aspiração para esto es un retirar esses complemento grãos. al tratamiento Então, seria químico y apenas que como um siempre debe ser complemento ao aplicado tratamento por químico e que nosotros sempre para deveria ser controlar considerado pelos moinhos. Eu só queria acrescentar essa parte. Muito, muito obrigado pela contribuição, porque isso também é muito importante. eso que quería hacer. Muito obrigada, ficou tudo muito claro. Mas apenas para Andrés, no chat parece que ele não está habilitado para que a gente envie nenhuma pergunta. Talvez seja por isso que não tenho recebido as perguntas. Obrigado por avisar. A culpa é minha, diz a Cláudia. No te preocupes, ya Não há problema algum. Mas agora sim, já habilitei. Podem enviar as suas perguntas pelo chat. Bem, muito obrigada. vamos a pasar a la siguiente pregunta. Agora vamos passar à pergunta seguinte, que é do senhor Juan Guachamin. Por favor, si puede hacernos la consulta. Pode fazer a sua pergunta, senhor Juan. Bom dia, conseguem me escutar? Sim. Muito obrigado pela palestra.
Sou do Equador e aqui é muito difícil conseguirmos obter informações escritas sobre boas práticas. Será que poderia compartilhar algumas fontes para que a gente possa depois aplicar essas boas práticas? Porque é sempre bom também, não é, recebermos essas informações de pessoas experientes. Muito obrigado por compartilhar isso. Lo voy a responder de dos maneras. Una, si te Vou lhe dar metes duas respostas. Se acessar a página do Cash, eles têm da DGASH, eles têm um manual de informações sobre a fumigação e eu também retirei algumas informações da minha apresentação desse material deles. Pode seguir, então, essas informações da DETIA DGASH. Procure manual de fumigação no site da empresa. Como é que se soletra esse nome? Eu escreverei no chat, porque aí fica mais fácil para todos. Sim, muito obrigado. Eu vou aqui lhe passar exatamente já o link. E poderá obter muitas informações em espanhol. E agora, com relação às universidades aqui nos Estados Unidos, há também muitas publicações para os programas de extensão. As universidades americanas e a nossa também aqui do estado do Kansas oferecem essas informações, mas está em inglês. Portanto, se houver uma limitação de idioma, podem acessar a que está em espanhol, mas as universidades americanas oferecem informações. E a maior parte dos livros também estão em inglês. Não conheço nenhum manual específico que não seja pelas empresas de fumigação, pelas empresas produtoras dos agentes de fumigação, pelo menos em espanhol. E, Carlos, nós também podemos depois enviar essas informações ao Juan. A apresentação que será compartilhada e todas as informações que o Dr. Carlos puder compartilhar conosco, nós compartilharemos com todos os participantes depois. E nós também temos algumas informações disponíveis que podemos compartilhar. Bem, vejam que agora no chat eu passei o website da empresa DGASH e podem então depois buscar na área de material de treinamento. Eles oferecem muitas informações. E podem buscar, então, essas informações em espanhol. Claro, muito obrigado. Muito obrigado, Juan e Carlos. Agora vamos passar a palavra da Margarita Fuentes. Por favor, a sua pergunta? Creio que ela já tenha nos enviado a pergunta por escrito. Acho que é essa a pergunta, não? Qual é a sua experiência com relação à terra de diatomácea em grãos? Bem, eu não tenho experiência, aqui é com aveia mais especificamente. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com a aveia. Tenho experiência trabalhando com terra de diatomácea em milho, também em soja e em trigo. Mas nós sabemos que a terra de diatomácea, ela provém de um processo e consegue, assim, eliminar alguns insetos. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, estes são os produtos para o qual está permitido o uso de diatomácea. Produtos orgânicos e também para produtos de grau alimentício. Funciona como um protetor de grãos e também como inseticida. É um produto raro em algumas partes da América Latina, pelo menos, não sei se é usado, mas sei que na América Central o preço também é muito caro.
é mais caro que o inseticida, mas a vantagem é que ela é totalmente aceitável para aplicação na maior parte dos grãos. É a mesma experiência. Nos 2 países também onde eu trabalhei, o que se dizia nos moinhos é que era muito mais caro. Também não tenho experiência com aveia, mas escutei dizer que funciona. Sim, eu falei da parte dos orgânicos, porque para quem trabalha com grãos orgânicos, há muita limitação de produtos e a terra de diatomácea é uma opção viável. Perfeito. Bem, vamos passar para a pessoa que está com a mão erguida e depois voltamos ao chat. O senhor Davi Pucuna. Bom dia. Consegue me escutar? Sim. Eu sou Davi Chuque, do Equador. Tenho uma pergunta para o Carlos. Pois não. Estamos aqui em um auditório e nós temos pessoas que trabalham na fábrica, temos várias pessoas presentes e muitas perguntas. Aqui nós trabalhamos, nós temos problemas, armazéns planos e temos problemas também com tratamento químico para controlar helicópteros. Mas isso é um pouco complexo, porque nós temos que pensar também o tratamento com gás e tratamento com névoa. Uma pergunta. Onde estão? Exatamente. Na cidade de Manta, no Equador. Sim, é um clima quente e úmido. Portanto, esse é o maior desafio, né? Por exemplo, Quito, Cuenca, comparando aqui no Equador. Por isso é importante. Que produto estão usando? Quando você falou de gás e a nebulização, que produto estão utilizando? Fosfina. E também alguns demais ligados à fosfina. As recomendações que eu lhe daria, bem, imagina que quando aparecem aos insetos, é quando nós temos, por exemplo, quando nós temos a eclosão dos ovos, certo? Esses são os pontos que eu recomendaria com relação ao tratamento químico. E a recomendação, então, é que sempre pensem que quando forem fazer a fumigação desse silo plano, que seja feito, antes de mais nada, que limpem o máximo possível. Mas espera aí, vamos voltar. Para armazéns planos, é importante sempre manter ela mais vedada possível, considerando apenas a entrada de ar, com bom sistema de ventilação para que o ar circule e não fique muito quente, apesar disso ser difícil, para que a gente consiga manter o ambiente mais fresco. E também, se for possível pela logística, toda vez que for esvaziado, limpar totalmente ou limpar por seções, para que a gente não misture produtos velhos ou alguns grãos que já tenham infestação. E também uma limpeza total. Eu também colocaria alguns inseticidas, onde nós vamos colocar o grão, por exemplo, no piso e depois aplicar uma capa protetora por meio da nebulização. E também para que a gente possa criar uma barreira. E também, se a infestação se mantiver, porque a gente sabe que a gente vai perder a sua eficiência, aí eu também faria uma fumigação. Mas para isso nós temos que vedar totalmente o armazém, para que a gente não tenha perda do agente. E também vai depender da concentração que será usada, mas a fumigação, vejam que ela tem que considerar a concentração em tempo entre 1.600 ppm por hora. E
Isso deve durar de 24 a 48 horas para que a gente chegue a essa concentração, mas é difícil fazer essa medição sem o equipamento adequado, para que a gente chegue na concentração necessária, recomendada no rótulo, para que a gente possa manter fechado por 24 horas e depois, então, aplicar o gás e pelo menos 72 horas totalmente fechada. Então, a fumigação vai demorar de 4 a 5 dias o processo total, sem que a gente possa movimentar os grãos. Mas dessa forma, a gente consegue manter o gás lá dentro e matar. E com relação à fumigação, eu sempre faria essa aplicação. Depois da fumigação, faria também a aplicação de inseticida nos perímetros externos, para que a gente possa criar mais uma barreira, também para que os insetos nem cheguem. Não, essas seriam as práticas que eu recomendaria, acima de tudo, para essa classe de lepidópteras. Perfeitamente, Carlos. Sim. E com relação a feromônios, aqui no Equador, nós temos um amplo mercado de feromônios e temos diferentes tipos também. E será que poderia também compartilhar algumas dicas sobre seu uso para o tipo de lepidóptero que nós temos aqui nas nossas instalações? Sim, eu vou lhe responder pelo WhatsApp, porque preciso saber qual é o número e a gente pode também responder por e-mail, porque os feromônios estão presentes em todos os lugares. E do ponto de vista também é importante que a gente tenha armadilhas para monitorar toda a população e também algumas atrações para que a gente use como meio de controle. E uma última pergunta, por favor, com relação ao método de aplicação em um moinho de 7 andares. Nós fazemos 2 aplicações. Não sei. O que a gente faz primeiro é até para orientação e segundo para exterminação. Não sei se isso é correto ou não, o que nós podemos fazer para melhorar? Quando se diz aplicação, está falando exatamente de quê? Aerossóis e também sprays. Que produto? São as da família das metrinas. Bem, realmente, essas aplicações, como fazem mensalmente, então deltametrina, bioresmetrina, isso é muito importante. E que é importante é a constância, é a frequência, isso sim. Mas é importante também, claro que vai depender do local e da sua incidência de insetos. Mas a cada 6 meses, ou a cada 9 meses, ou até um ano, trocar de produto, fazer um rodízio desses produtos. Na teoria, os insetos não deveriam adquirir resistência aos inseticidas, mas até onde eu sei, não há tantos estudos com relação a esta área. Portanto, o que eu recomendo é que façam rodízio dos produtos de tempos em tempos. 2 aplicações ao mês não está ruim, mas a gente precisa pensar na distribuição desse produto de maneira uniforme, principalmente nas principais áreas, onde nós temos os grãos ou a farinha, onde tudo isso esteja mais exposto. Mas sempre, como já disse o Andrés, a limpeza é fundamental. Primeiro, para que a gente não tenha a atração dos insetos e também para que todo o tratamento seja efetivo. Não sei se ficou claro, Davi. Sim, ficou claro. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Agora foi bem esclarecido. Obrigado. Então, foi um prazer. Desculpa, Carlos. Ainda vejo 2 mãos erguidas aqui. Carlos Montoro. Olá, como estão? Sou Carlos Montoro, do Peru. Os Tribolium,
morre no dia seguinte após a aplicação de fosfina, mas os cristolitos são os que demoram mais a morrer pela fumigação. Quanto tempo deve ficar, então, exposto o gorgulho cristoletes à fosfina? Bom, para esclarecer, os vários tipos de insetos, nem todos morrerão da mesma forma, porque dependendo do tipo de respiração que eles têm, alguns consomem, começam a queimar seu aparelho respiratório, etc. Eu tentaria estender, bom, dependendo de quanto tempo entre fumigar e manter fechada a estrutura. 3 dias aproximadamente, máximo. Fazemos limpeza a cada 3 dias, oftamina. Vocês aplicam e leva 3 dias, então, sem tocar. Pedalo. A gente veda toda a estrutura hermeticamente e a gente hermetiza, portanto, a estrutura. Sim, perfeito. Muito bem. 3 dias, eu tentaria... Bom, uma perguntinha antes. Onde vocês estão localizados no Peru? Lima. Pergunto isso porque, geralmente, a fosfina, seja fosfomina, fosfotoxina, independentemente, quanto mais úmido estiver, mais se dissipará e dissolverá. Então, sei que Lima é muito seco, então, ao longo do todo o ano, eu tentaria manter mais tempo, portanto, 24 horas mais, pelo menos, para poder ser mais eficaz. Uma fumigação mínima, independentemente do clima, é colocar as tabletes e o gás, o tablete para se dissolver vai demorar 24 horas e deixar entre 48 e 72 horas. Eu estenderia um dia a mais, então, disposição ao gás. Uma questão que também pode estar em jogo e pode ser eficaz, vocês estão fumigando um silo ou um armazém plano? Bom, seria, independentemente, era implementar um sistema de recirculação. Não sei se viu no slide, são 2 tubos, tubo de PVC de 4 polegadas de diâmetro, devem comprar uma bomba, pequena até, que possa fazer circular o gás, e isso ajuda na recirculação do gás. Mas às vezes acontece, quando o clima é muito seco, o gás não se movimenta muito. E essa bombinha de recirculação ajuda a movimentar o gás e fazer com que aumente a exposição da massa de grãos, e aí, então, afetariam os ovinhos que estão ali, movimentando o produto. Há pessoas que fumigam constantemente por problema de pragas ou por uma questão regulatória, então, eles têm já um sistema de recirculação fixo. Ok, muito obrigado. Bom, muito bem. Javier Vivas tem uma consulta. Olá, Javier. Olá, Javier. Olá, bom dia a todos. Eu lhe ouço bem baixo. Poderia me aproximar mais do microfone? Aí está. Agora eu consigo ouvir. A pergunta é que nós fazemos uma limpeza anual e nós limpamos equipamentos e instalações
nessa grande faxina. Mas especificamente sobre os equipamentos. O que a gente tenta vedar, nesse caso, ou hermetizar, desculpem, está distorcendo o áudio agora do nosso participante, não se ouve mais. Ah, sim. Importante, se vocês estão fumigando toda a instalação ao mesmo tempo, só com vedar o moinho seria suficiente, né? Bom, claro que temos que ter tanque de oxigênio, máscara que cobre toda a face, etc., né? Isso é fundamental, usar esse equipamento de proteção individual. Os equipamentos sempre são difíceis de hermetizar, especialmente porque são equipamentos de processo e sempre há alguma saída, e não é muito fácil vedá-los completamente. Mas o que eu recomendaria, em todo caso, é que se forem fumigar todo o moinho, eu abriria o equipamento para que fiquem expostos ao gás. Eu sei que não é fácil sempre, dependendo do equipamento, os cilindros, etc. Ou seja, tentar abrir as máquinas, os equipamentos, o máximo possível para que o gás flua da melhor maneira possível entre eles. E não sei qual é a altura do moinho, mas sempre se recomenda colocar ventiladores ou exaustores para ajudar a circulação do gás, para que o gás possa ser movimentado, colocando pellets ou comprimidos, pastilhas em vários andares também do moinho ajudaria. Muito obrigado. Acho que não há mais mãos erguidas. A Luiz Aguirre, parece. Bom dia. Olá, Luiz. Cumprimento aqui da cidade de Guayaquil, do setor de moagem daqui. Adelante, te perdimos. Olá, eu acho que caiu a sua conexão. Te perdemos. Luiz, não conseguimos lhe ouvir mais. A sua saudação foi ouvida, mas o resto se cortou. Eu sei que você está falando, mas não conseguimos ouvir. Aí, Olá. puedes no moverte. Agora estamos ouvindo um pouquinho. Estão me ouvindo agora? Sim. Muito bem. Qual é o método mais conveniente? HBS coloca pastilhas em toda a planta, todo o moinho. Essas pastilhas, comprimidos, pellets, poderiam ser colocados dentro dos dutos para atacar 100% dos gorgulhos, por exemplo? Bom, essa é uma boa pergunta. Isso vai depender do tipo de equipamento e da estrutura. Bom, a maneira mais segura para colocar o fumigante na estrutura, no moinho em si, nos equipamentos, sim, podemos. Mas temos que garantir que a gente coloque eles de forma certa. Eu recomendaria que abrissem os equipamentos e podem colocar pellets, por exemplo, porque o importante aqui é que o tablet se desmanche, se dissolva e o gás seja liberado. Sempre que houver umidade, pode demorar mais tempo a dissolução do que as colocadas nas bandejas, por exemplo. Esse é o cuidado que eu teria, portanto, e claramente precisa ser desmontado. É trabalhoso desmontar o equipe, por isso querem colocar nos dutos, entendo até. Mas é bom abrir o máximo os equipamentos
para fazer a fumigação de toda a estrutura, né? Eu tentaria colocar nos equipamentos maiores possíveis, mas para exterminar os gorgulhos, eu tentaria, portanto, abrindo ao máximo os equipamentos. Não recomendaria fumigar somente os equipamentos e o resto não. Seria toda a estrutura e os equipamentos. Sim, gostaria de acrescentar que se a gente tira todas as malhas, as telas, etc., bom, é claro, temos que colocar a pastilha no lugar mais difícil acesso, com um acesso menor, naqueles lugares mais trancadinhos, mais apertados, né? Aí de difícil acesso, ou grãos armazenados nos cantos, por exemplo, né? Que se infestam. Essa seria a minha recomendação. Muito boa. E também temos que tentar e recomendar que o que você falou de grãos acumulados nos cantos, tentar limpar o moinho totalmente antes da fumigação, para que seja mais eficaz essa fumigação. Ficou claro, Luiz? Sim, certo, obrigado. Pronto. Agora passamos às perguntas escritas. Margarita já foi respondida. Depois Maribel Ospina fala sobre o tratamento térmico nos silos, o impacto que podem ter na estrutura dos silos quando são metálicos. Bom, o tratamento térmico realmente na estrutura metálica dos silos, eles são feitos com aço galvanizado e não causam nenhum dano ao aço galvanizado. Seriam mais componentes de plástico ou sensores que sim poderiam ser danificados com a aplicação. Quando eu aplicava tratamentos térmicos numa empresa, esses tratamentos térmicos, sim, deve-se evitar as esteiras transportadoras ou correias de máquinas, etc. Mas o metal em si não seria danificado, não haveria problema. Mas realmente, o metal dos silos que se danificam mais ou sofrem desgaste é quando se aplicam inibidores de fungos, que são ácidos, da indústria de moagem, seria mais na moinhos para a ração animal. Esses produtos são aplicados e esses sim causam mais esses problemas em regiões tropicais, principalmente. Eu acrescentaria apenas que algumas porcas que têm também elementos de vedação, anéis de vedação de plástico ou de borracha lá dentro. E tornam-se quebradiços, né, por conta do produto, perdem o poder de vedação. Mas não é tão grave assim, né? Porque atacará os insetos e a estrutura sofrerá pouco. Então, há mais benefícios. Em alguns lugares, falando com pessoas dos países árabes, que têm temperatura de 50 graus Celsius, muitos usam silos de concreto por essa razão. Um tratamento térmico pouco efeito terá, né? Porque já é tão quente, né? É só para circular o ar ou fazer uma troca de ar, né? Igual se tienes alguna consulta adicional, Bem, estamos completamente a la orden. temos aqui também do Rony, que lhe parabeniza pela apresentação e que pergunta qual é o tempo recomendado de exposição à fosfina e se pode utilizar o grão de maneira segura imediatamente depois desse tempo. Bem, esta é uma das perguntas que são fundamentais quando a gente faz a fumigação. O tempo, pelo menos o tempo mínimo recomendado que eu daria para usar a fosfina, 4 dias. E nesses 4 dias,
Nós estamos também considerando 24 horas para que a gente possa ter a dissolução dos comprimidos e depois também colocar pelo menos 72 horas para que o gás chegue a todas as partes da instalação e assim conseguirmos eliminar os insetos. E podemos também considerar até 3 dias, vai depender, mas de modo geral, eu colocaria pelo menos 4 dias de fumigação. E os grãos podem ser utilizados de maneira imediata, mas algumas vezes a fosfina deixa um certo odor, parece até alho até certo ponto. Então, em alguns casos, principalmente em silos, e vai depender também das condições climáticas, se nós vamos poder ter os ventiladores para que a gente possa também eliminar um pouco esse odor. Porque ninguém vai querer uma farinha ou um grão com cheiro de fosfina. E claro, nós também temos a inserção desse odor para a gente poder detectar se há algum vazamento de gás, assim como no gás de cozinha. E também gostaria de dizer que algumas pessoas também consideram o resíduo desses comprimidos e pastilhas de fosfina, se eles podem também reutilizar. São minerais inertes. Então, eles são usados para a formação. Agora, o restinho que fica é mínimo para pensando nos grãos. Portanto, quando a gente pensa no sistema de limpeza, quando a gente tem a chegada do grão no moinho, ou de grãos de modo geral, né? Aí a gente já tem uma separação. Portanto, não é tão problemático como, por exemplo, na indústria de ração animal, onde, infelizmente, às vezes o grão não é limpo antes do processamento. Aí podemos ter, sim, a presença de resíduos, mas também não há tanto problema. Mas é só para a gente poder citar a questão da ração animal. Bem, Carlos, veja, não é que a gente não quer que responda a pergunta, mas nós temos já 2 perguntas que já foram respondidas. A primeira é com relação à recirculação de fosfina, se pode utilizar quando a gente faz a fumigação, já explicou, já respondeu. E depois também com relação aos gorgulhos que mais demoram para morrer, e também já foi respondida essa pergunta. Depois temos a Ioselin, se a terra de diatomáceas, que é recomendada para o biller, se há mais referências para o uso de manutenção e controle de insetos. Não sei se quer falar mais um pouquinho da terra de diatomáceas ou se quer enviar informação posteriormente. Sim, Ioselin, eu recebi já a sua mensagem pelo WhatsApp, apesar de eu ainda não ter lhe respondido. Eu não tenho uma referência específica de uso, mas eu posso procurar com uma empresa que fabrica e vende isso para a América Latina, e depois eu lhe passo a referência, tá bem? As indicações que eles têm no rótulo. Ótimo. Depois temos uma pergunta da Francisca, que fala sobre o tratamento térmico. Primeiro, elimina todos os estados da praga, o ovo, a pupa, a larva e o adulto. Também a segunda parte é como se controla o fluxo de ar dentro da estrutura que vai ser tratada. Se é preciso um fluxo de ar constante durante as 24 horas. Bem, posso responder essas 2 primeiras. Com relação ao tratamento térmico, sim, ele elimina todos os estados da praga, mas vejam, se o ovo estiver escondido em alguma fresta, alguma fissura, fica mais difícil que o calor chegue até ele, mas sim, outro calor eliminaria todos os estados da praga desde que ele chegue até esses diferentes estados, não é? E isso já foi comprovado, mas é importante que o calor chegue até essas diferentes estruturas. Com relação ao fluxo de ar, se é necessário um fluxo constante de ar, bem, ele precisa ser adequado, não é? Mas vai depender da chama que a gente tem para produzir esse calor, porque o veículo,
do calor vai ser o ar, certo? É o ar que vai levar esse calor para as diferentes partes. E é importante que a gente sim mantenha isso constante por 24 horas. Há também outra pergunta: se nos Estados Unidos as empresas contam com empresas externas que refazem esses tipos de tratamentos ou que fazem isso de maneira, se isso é feito apenas in-house? Bem, das duas formas, nós temos empresas externas que oferecem esse tipo de trabalho e há também empresas que decidem fazer isso in-house. Mas aqui nos Estados Unidos e também em outras partes do mundo, cada vez mais as empresas estão trabalhando com empresas externas, então com terceiros, para que eles façam isso. Claro que aqui nos Estados Unidos há toda uma questão de custos também. Portanto, quando houver qualquer incidente, também a empresa terceirizada é responsável por qualquer coisa. E dessa forma, eles também não expõem os seus trabalhadores a essa atividade extra. Agora, com relação ao tratamento térmico, já vou citar uma que está presente no mundo todo. Temp Air. Já vou também mandar aqui no chat. Sim. E há também uma outra pergunta, se há algum estudo de efetividade sobre o tratamento térmico, você pode compartilhar isso. Sim, eu tenho que procurar, mas vou anotar para que eu possa depois lhe enviar esse tipo, a resposta, né? Vou mandar ao André, o André compartilhar com todos. Com relação aos estudos, sim, estão em inglês, ou seja, eles não estão traduzidos para o espanhol. Mas há sim publicações. Não sei se artigos em revistas, mas enfim, vou procurar. Outra pergunta. Sisto. Bem, saudações do Peru. Qual seria o tempo recomendado de fumigação com uma umidade relativa do ar de 25% e uma temperatura que varia de 7 a 24 graus? Bem, de 7 a 24 com fumigação completa de um moinho, né? Eu faria, como é uma fumigação, eu faria isso pelo menos por 3 a 4 dias. Porque, veja, a gente tem também a temperatura que está um pouco mais baixa, mas em Lima, em Peru, a gente tem uma variação de temperatura que também pode mudar ou comprometer a movimentação do gás. Isso em função das condições climáticas, apesar de ser um moinho. Então, 3 a 4 dias. Uma outra pergunta, bem, o Miguel Serrano também tem uma pergunta. Se normalmente se limpa o moinho mensalmente com uma fumigação por aspersão em piso e estruturas, e depois fazendo uma termonebulização, isso de maneira rotineira, considerando esse panorama, qual seria a recomendação com relação à frequência da fumigação com fosfina? Bem, é difícil a gente dar uma recomendação, porque, Miguel, o que eu faria é que parece que aqui já fazem uma limpeza, tem a fumigação e aspersão, então está tudo correto com relação a boas práticas. A melhor maneira de saber sobre a frequência, eu colocaria primeiro uma armadilha de insetos, para que a gente possa ver como é que estão também, pode ser armadilha de piso, de feromônio, para avaliar como está a sua população dentro do moinho. E também faria amostras dos grãos, aquilo que está sendo armazenado, porque simplesmente para entender como está a sua população de insetos. Agora, se tiver que fumigar, dependendo dos insetos nas armadilhas e da amostra do monitoramento, também vai depender da definição do que é uma infestação. Aqui nos Estados Unidos, muitos utilizam, para considerar uma amostra infestada, utiliza aqueles padrões usados pelo USDA,
pela Agência de Inspeção de Grãos. Para 1 quilo de grão, se nós tivermos 2 ou mais insetos adultos que estão atacando o grão, isso já é infestação. Ou 1 inseto que ataca o grão e 5 que não atacam o grão. Ou então, um número maior de insetos que não atacam os grãos. Isso porque a gente tem que pensar também nos insetos na farinha. E para que a gente possa ter uns parâmetros a serem considerados, mas para também poder monitorar a sua população antes de pensar na fumigação. Porque eu não gostaria de recomendar a frequência sem saber se nós temos mesmo a presença de insetos. E é importante a gente lembrar que é impossível a gente acabar com todos os insetos. Eles sempre vão aparecer em um lugar mais que em outros, mas é depender, claro, da localização do moinho, das condições climáticas, se é num clima tropical. Há muitos fatores que podem interferir. Bom, veja que nós temos mais 2 perguntas e depois creio que nós podemos encerrar, não é? Mas aqui a pergunta é a seguinte: qual seria a forma correta de nos desfazermos dos resíduos? Então, de fazer o descarte dos resíduos. Bem, esses minerais, esse pó que vem dos comprimidos e das pastilhas, que é usado para fumigar os grãos, depois de passar no sistema de limpeza do moinho, né, eles se separariam. A gente sempre faz a fumigação do grão nos silos, no silo, no armazém plano, antes do processamento. Agora, com relação à fumigação dos moinhos, se já está dentro do moinho, a única maneira, o que a gente pode fazer é considerar também a limpeza, onde esses comprimidos foram colocados, em todas as áreas, e aí fazer uma inspeção, porque não é fácil, né? No grão ele fica até misto. Agora, numa estrutura, nós precisamos ver onde é que esses resíduos vão ficar. E aí a gente tem que pensar também se há alguma movimentação. Aí usamos um aspirador e usar uma escova também, porque é a única forma que eu consigo imaginar em como fazer isso de forma efetiva. Bem, nós temos também uma forma de coletar depois a maioria. Nós nunca chegamos a ter isso nas áreas mais centrais. Tudo vai depender também, claro, de como se administra tudo. Se pode fumigar os silos com farinha, qual seria o cálculo para a quantidade de pastilhas de fosfina? Bem, quando a gente fala de fumigar, a gente pode usar qualquer um. E vou explicar por quê. Então, aqui é para a farinha e para o farelo. Bom, a farinha é mais compacta que o farelo. Então, nós temos uma movimentação diferente por gás. Se a gente fazer fumigação apenas da farinha, isso acontece em silo. Custa um pouco mais esse movimento do gás. O cálculo. Bem, não tem uma informação técnica para poder falar isso quando a gente tem já esse grão na moega, mas quando a gente tem mais comprimidos, quando a gente vai fazer farinha, aí a gente precisa pensar na movimentação do gás. Eu não tenho agora nenhum dado, nem experiência agora que corrobore que eu vá dizer, para poder falar, faça assim. Para farinha, muita gente já faz a fumigação quando a farinha já está nos sacos na sua estrutura fora do silo, mas não vai haver penetração do produto. Eu sei que é um pouquinho complexo. E com relação ao farelo, o saco de polipropileno, a gente pode sim fazer a sua fumigação do farelo, porque é um produto menos denso, o gás consegue se movimentar, e o cálculo daria a mesma coisa que para o trigo. Para a farinha também podemos fazer a recirculação da farinha, não é? Enquanto a gente está fazendo a circulação do gás. Sim, algumas pessoas fazem dessa forma, principalmente aqui na nossa equipe, onde nós temos o tratamento da farinha.
há um tempo atrás, trabalhei com ozônio, gás ozônio, aqui no Moinho, nos Estados Unidos, para que a gente usasse a FOLFINA para a fumigação, e fizemos sempre um movimento para que fosse o melhor movimento. Mas sim, movimentar a farinha de alguma forma, André, está correto. E, finalmente, a última pergunta. Muito obrigado, Carlos, antes de mais nada. Marcelo faz a seguinte pergunta. A fazer a fumigação com fosfina no armazém com grãos, isso é seguro já permitir que as pessoas entrem? E quanto que é a proporção? Quantos ppm de fosfina? E quanto tempo de ventilação nós temos que levar em conta antes que as pessoas entrem no armazém? Bem, geralmente, sem máscara, não é que a gente tem que falar, nós toleramos, não me lembro, não sei se isso, eu acho que é 3 partes por bilhão, porque, mas a única maneira de identificar qual é a concentração é usando aquele dispositivo, algo que nós conseguimos, alguns equipamentos manuais, o fumigoscópio, e são 3 ppm. Se for 3 ppm, e aí, se estiver abaixo, a gente entra. Eu precisaria revisar também os rótulos, mas o valor seria próximo disso. Eu não vou nem definir se é 2 ou 3, porque é uma questão de segurança, né? Mas se tiverem esses sensores para identificar a concentração, ele deve ser colocado até no lado externo, quando a gente está fumegando um silo também, e quando tiver gente trabalhando. E esses sensores não são muito caros, de modo geral. E com o tempo, a ventilação... Bom, depois de 3 ou 4 dias, a gente depois tem que ventilar, mas teríamos que comprovar esses dados. Mas, com segurança, 24 horas seria o suficiente, 24 horas seguidas. O problema é que em muitos lugares, principalmente nas áreas tropicais, a gente não quer fazer isso em função do calor e umidade que podem, então, afetar o trigo, e nós temos que manter a qualidade do nosso grão. Portanto, é um jogo, a gente precisa avaliar. A melhor maneira é sempre trabalharmos com uma amostra, avaliar o que acontece. Sim, avaliar o que acontece depois de 24 horas no dia seguinte, certo? Nunca menos de 24 horas, certo? Para que a gente possa ir também ventilando. Bem, Carlos, não vejo mais nenhuma outra pergunta, nem também mãos erguidas. Portanto, bem, estas foram as nossas últimas perguntas. Ficamos muito satisfeitos com todas as perguntas enviadas, com a participação, muitas pessoas participando. E, Carlos, como sempre, muitíssimo obrigado por estar conosco, por compartilhar sua experiência conosco. E esperamos poder contar com a sua presença no ano que vem. Eu é que agradeço pelo convite, Andrés, Cláudia, Miguel e a todos da equipe e também a todos os participantes. Bem, a gente fez isso de manhã para que todo mundo possa assistir o jogo da Copa esta tarde, né? E é importante também dizer que com as perguntas eu também aprendo, né? A gente também precisa aprender mais sobre as boas práticas. E como o Mark Fowler, ele entrou um pouquinho e queria mandar a todos, então, essas saudações. Ele está hoje dando um curso aqui no instituto onde eu trabalho, aqui dando um curso para diferentes associações de produtores de trigo aqui no estado do Kansas. Bem, então, muitíssimo obrigado, boas festas, bom Natal a todos. Sim, muito obrigado a todos, até mais, saudações, até mais.